Bem-vindos a um novo programa da ESEC TV aqui na RTP2. Façam-nos companhia durante a próxima meia hora. Assistimos ao ensaio da nova peça do Teatrão, Os Cadáveres São Bons para Esconder Minas. Esta peça, que é uma coprodução com a Companhia de Teatro de Almada, apoia-se numa pesquisa documental baseada em testemunhos de soldados mobilizados para a Guerra do Ultramar. Fala, era ou não era? 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 Fala, os putos que foram à guerra? Fala, na verdade eram putos? Fala, e pensavam que eram feras? Fala, era ou não era? 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 Fala, os putos que foram à guerra? Fala, na verdade eram putos? Fala, e pensavam que eram feras? Desde o início que nós pensámos em fazer um espetáculo sobre a questão da guerra colonial, as questões do colonialismo são questões muito presentes hoje em dia, porque finalmente nós começamos a ter o movimento de as abordar, de as tornar visíveis. O colonialismo por um lado, a guerra especificamente por outro, mas todas as questões da ditadura, o Estado Novo, elas começam agora a vir à superfície, porque talvez seja o tempo de nós fazermos esse trabalho. O trabalho para a construção do espetáculo envolveu uma pesquisa grande minha e do Jorge Palinhos, não apenas na vasta literatura que existe sobre a questão da guerra colonial, mas também neste mapeamento destes ex-combatentes. Nós contámos aqui com uma colaboração muito preciosa da Liga de Combatentes do Núcleo de Coimbra e com o seu centro terapêutico que presta auxílio a estes ex-combatentes. Portanto, o que nós fizemos foi, a partir dos testemunhos, a partir das nossas ideias, das leituras que fizemos, das conversas que fizemos, também falámos com historiadores, não é? Com uma data de gente que tem trabalhado nestas áreas, foi ficcionar a partir daquilo que são os testemunhos. Aquilo que vemos no espetáculo não é aquilo que as pessoas disseram. Há também aqui um cuidado muito grande de lidar com este material. É a minha mãe! É o meu irmão! É a minha moça! Estas pessoas estiveram durante muitos anos sem qualquer apoio do Estado. Estes grupos surgiram há uma década, começaram a operar e a mapear os ex-combatentes para lhes prestarem apoio. E o que também foi muito interessante foi perceber que há uma enorme dose de subjetividade nestes testemunhos. Cada um deles teve a sua guerra, a sua experiência, e tiveram em sítios diferentes, em teatros de guerra muito diferentes. Uns estiveram diretamente envolvidos e em zonas de conflito muito terríveis, não é? Outros nem tanto. As mazelas e as experiências são muito diversas.
também há aqui uma tentativa nossa no espetáculo de nos aproximarmos desta realidade. Claro que vemos os vídeos, claro que vemos todo o material que existe de arquivo, mas há depois esta dimensão de subjetividade, da construção das personagens que estes jovens atores fazem. Também eles, por serem muito jovens e porque este é um assunto tão pouco visível, tão pouco falado, não têm conhecimento. Aliás, isso foi à partida também uma escolha nossa, trabalhar com atores com a idade de quem foi mobilizado, de quem não sabia para onde ia. Esse, se calhar, é um paralelo. Estes atores que aceitaram o desafio de fazer este espetáculo também não sabiam onde se iam meter. Eu pegava nos feridos e levava-os às costas até junto dos homólogos. Mais tarde, os meus camaradas perguntaram como é que eu tinha conseguido fazer aquilo no meio do tiroteio sem ter medo de ser alvejado. Qual tiroteio? Perguntei. Eu nem ouvia tiro nenhum. Eu só sabia que tinha que salvar os meus camaradas. Quando eu posei o meu Furriel junto do caminhão, ele estava todo dobrado, a tentar mexer nas pernas, que estavam todas retalhadas. Pediu a minha arma. Eu tive medo que ele se quisesse matar. E disse: o Ferreira está maluco? Ninguém morre por causa dos ferimentos das pernas. E ele respondeu: eu era jogador de futebol no Benfica. O coletivo Pescada número 5 está a preparar mais uma intervenção e desta vez vai ocupar o edifício da antiga Coimbra Editora com a exposição 232 Celsius. Enquanto aguardamos a nova exposição, aproveitamos para recordar É Primavera no Paço, uma exposição festa que ocupou um espaço histórico abandonado, o Paço dos Condes de Tentugal. A grande diferença. Os donos do mundo apodrecem todos como os pobres mais pobres. Este Senhor fez de nós pessoas felizes, alegres e bem dispostas. Os Pescada número 5 são um coletivo da cidade de Coimbra que tem atuado desde 2009 e a proposta é sempre encontrar um espaço no qual se criem propostas que se relacionem ou com a arquitetura, ou com a história, ou com algum facto que tenha acontecido nos lugares. São espaços que normalmente estão numa transição ou para se tornarem algo diferente das funções que tiveram anteriormente, ou espaços que estão realmente em reformulação, ou então são espaços que precisam ser acordados. Este espaço
é efetivamente, se calhar, um dos espaços mais desafiadores que trabalhámos pela sua dimensão. É muito grande e há também todo o lado histórico que não pode ser esquecido. Isto é um edifício do século XV, é um edifício onde neste momento estão a acontecer escavações arqueológicas, onde só se revela cada vez mais o potencial e a história que está aqui. Este paço pertencia à família de Cadaval, tem uma longa história aqui nesta região dos Campos do Baixo Mondego, não só pela sua atuação na área agrícola, mas também porque o paço pertencia a um médico que tinha aqui o seu consultório e onde dava consultas gratuitas à população. Então a população não só trabalhava aqui, mas também havia um certo contexto familiar e um certo contexto de cuidar-se um dos outros. É Primavera no Paço. Este nome veio ao encontro do que é que vai acontecer aqui. Este espaço vai ser revitalizado e qualquer primavera é um recomeço. É nesse sentido que os Pescada pegaram nesta estação do ano, com uma intenção de, depois de tanto tempo também sem podermos estar uns com os outros, depois de tanto tempo sem se poder celebrar, criar uma exposição festa, que ocorre apenas um dia e em que os visitantes poderão ver um conjunto de 60 trabalhos que vão desde as performances, atuações musicais e de poesia, desenhos, instalações, pintura, esculturas, e esta diversidade é cada vez maior no coletivo. Este edifício hoje está sob a responsabilidade de um grupo de investidores, que é o Grupo Oasis, e este grupo tem um interesse no nosso país que está relacionado com a procura de edifícios históricos. So of course, since we come from hospitality, the initial idea was to make it into an hospitality, an hotel or something like this. But after a few visits in the space, we immediately understood that we felt the cultural and historical aspect of the space, and we felt that it would be just wrong to turn it into something that is more commercial. So this is how we came. We started talking with different people until we realized the idea of making it into a kind of an artist residency. So for us, we kind of took the space inspired us to think about what is the most inspiring thing that we could do out of it. So we thought, okay, we want a space to be a platform for creativity, for innovation, for new kind of thoughts. And for us, the most inspiring platform would be to create a space where people from different cultures and different practices of creativity could talk and could share ideas, and this way could, you know, influence each other to create something new. Resolvi aprender a lição das aves, o seu canto e o seu voo. Não foi fácil chegar aqui. Hoje posso contar a minha história. Foram horas, horas que pesaram latidos. Tinha um coração como um cão e fazia parte de uma matilha.
tornar-se um centro de residências artísticas. Isto é uma sinfonia, não é? Para os nossos ouvidos, para qualquer artista que hoje sabe a dificuldade que é procurar espaços que o acolham. Um espaço que não só acolhe exposições, mas que se propõe a ser um espaço de desenvolvimento de processos artísticos. E estamos a falar de um projeto extremamente ambicioso, porque a intenção deles não é ficar pelas artes visuais, é também, por exemplo, ter músicos, empreendedores, arquitetos, arqueólogos, designers. A ideia deles é realmente conseguir cada vez mais que as linguagens artísticas também comecem a dialogar. So at the moment we are at the beginning phase. We just decided about what we're going to do with the space, the architectonic plans, and so we submitted it in the municipality, and slowly we're going to restore the space. So the name that we chose for the project, we call it Creolency. Creolency is a combination of two words. So first it's residency, which is this kind of artistic program that artists go to an unusual space so they could work for maybe weeks or maybe days about a new project, or even just like meditate about the next project that they're going to do. And the second word is creolization. Creolization is a term that means it comes from the word Creole, the culture Creole. And what it means is like the language, the culture that grew up in the archipelago over there, where different cultures met together in this group of islands and influence each other to create this new culture of the Creole culture. So for us, this is what we're planning to do here, that people from different places in the world, different cultures will meet, different practices of creativity will meet and create something new. So, creolization, creolency. Mais gente ricas do país, que muito acudiu aos moldes. Voltamos ao Museu da Ciência da Universidade de Coimbra para visitar o Gabinete de Curiosidades. Neste espaço, tentou recriar-se um ambiente semelhante aos existentes no século XVIII e, assim, partilhar o espólio da Universidade. O Gabinete de Curiosidades do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra não é um museu, é uma componente do museu. E entendemos que, num sítio claramente marcado por extraordinários objetos do iluminismo, com um extraordinário gabinete de física, com um dos mais antigos laboratórios de química, era também importante conhecer um pouco da pré-museologia,
ou seja, no tempo em que as coisas, os objetos, eram guardados não diretamente por seu conteúdo científico, mas pela sua originalidade, pela sua curiosidade, pela sua estética. Estamos a falar no século XVII e XVII, onde houve um movimento geral por toda a Europa da criação destes gabinetes de curiosidades. O seu autor pretendia uma coisa muito utópica, pretendia recriar numa só sala toda a criação de Deus. Pensavam eles que se reunissem a maior diversidade de objetos, podia recriar a obra divina e, de alguma maneira, ser um símbolo de poder e de influência. É evidente que não é isso que a Universidade de Coimbra pretende fazer. A Universidade de Coimbra resolveu encontrar um projeto que tenha, obviamente, uma visão contemporânea, mas que permita, de alguma maneira, mostrar toda a enorme diversidade de objetos que durante, sobretudo, os 2 últimos séculos, dos séculos e meio, foi reunindo. E resolveu fazê-lo de uma forma que pensou que era plasticamente bonita, interpretando esse espírito. O que é que nós pretendemos fazer? Por um lado, sermos originais e sermos diferentes. Este é um dos grandes gabinetes de curiosidades do mundo, até porque há muito poucos. Por outro lado, pensamos que a aproximação emocional ao nosso visitante, a aproximação estética, sobretudo dos jovens, como acabamos de ver, deste grupo de adolescentes que nos visitou, é aquilo que abre a porta, é a motivação que lhes falta para encarar as ciências naturais, a física e a química de uma maneira também mais emocionante. É habitual as pessoas lerem as legendas dos museus. Nós que trabalhamos em museologia sabemos que é uma forma de comunicar que está longe de ser eficaz. E nós julgamos que este choque emocional que este gabinete dá vai abrir o seu interesse para o conhecimento. Aliás, nós vimos estes jovens saíram daqui a fazer imensas perguntas aos professores, a fazerem perguntas uns aos outros e pensamos que também um dos papéis fundamentais do museu é despertar o interesse pelo conhecimento, despertar o interesse pela ciência. E nós julgamos que esta ideia de que é preciso ficar outra vez, que se calhar não vi tudo, mas afinal o meu colega viu coisas que eu não vi, faz parte do processo de descoberta. E a interrogação é a base da ciência. Praticamente todas as peças nunca tinham sido expostas, ou raramente tinham sido expostas, correspondem a acervos, corresponderão talvez a 1-2% das reservas do museu. Este museu representa hoje uma chave para a compreensão do início da ciência e da lusofonia, seja no Brasil, seja em África. E o museu e a universidade têm a pretensão de ser reconhecido como Museu Nacional quanto antes. E isto é a prova inequívoca de que os acervos correspondem a um património que é português, que é um património que é nacional e algum deles até é mundial, porque há realmente peças únicas. Todas as peças que forem necessárias para exposição noutros contextos, para integrar as coleções, sairão e entrarão outras. Portanto, haverá aqui algum dinamismo destas peças. Eu, pessoalmente, estou também satisfeito porque tenho muito orgulho em ajudar a que estas peças sejam mais conhecidas e confesso-lhe que tem havido 2 coisas que me têm deixado particularmente feliz. Uma delas é que 99% das pessoas que têm vindo cá dizem se podem trazer as famílias e hoje ouviu, como eu ouvi, uma criança que disse eu ficava aqui para sempre. E isso é emocionante para um diretor do museu.
Terminamos esta edição, mas marcamos encontro já na próxima semana com mais novidades para vos apresentar. Até lá, fica o convite para seguir as nossas redes sociais e acompanhar o nosso trabalho. Até ao próximo programa!